Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática Direito e Ética, o comportamento humano em questão. E as contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O termo ética, em sua etimologia, revela que ethos, grego, singular, está ligado à ideia do hábito, daquilo que é fruto da ação reiterada humana, o que determina o modo de agir do indivíduo. Já o termo grego, plural, é o conjunto de hábitos ou comportamentos de grupos ou de uma coletividade, podendo corresponder, nesta acepção mais coletiva, aos próprios costumes. A tradição latina, ao traduzir ethos por mos, donde, moral, perverteu a origem etimológica ao confundir ética com moral. Define-se ética como sendo a capacidade de ação livre e autônoma do indivíduo. Significa, acima de tudo, capacidade de resistência que o indivíduo tem em face das externas pressões advindas do meio, inclusive pressões morais e legítimas. Somente o indivíduo pode praticar a ética, e, neste sentido, por vezes, ser ética significa confrontar a moral reinante, por vezes, estar de acordo com a moral reinante. Aqui a gente pode observar que o texto oferece uma explicação interessante sobre a origem etimológica do termo ética e sua distinção em relação à moral. Destaca-se como um conceito de ética que está ligado aos hábitos individuais, à ação reiterada e à capacidade do sujeito a agir de forma autônoma dentro da sociedade. Além disso, ressalta a diferença entre ética e moral, enfatizando que a ética é mais centrada na capacidade individual de resistir pressões externas, morais, inclusivas e agir efetivamente de acordo com sua própria consciência. E aí a gente tem então a primeira relação. Vamos então ao nosso próximo slide? Define-se moral como o conjunto das sutis, e por vezes até mesmo não explícitas, manifestações de poder axiológico, capazes de constituir instâncias de sobredeterminação das esferas de decisão individual e coletiva. A moral, geralmente, se constitui por um processo acumulativo de experiências individuais, que vão ganhando assentimento geral, até se tornarem regras e normas abstratas. Esta distinção, que já se tornou clássica no pensamento contemporâneo, retrata a tensão bipolar indivíduo-sociedade expressa na relação entre Sittlichkeit e moralidade, advinda dos debates do eixo filosófico Kant-Hegel, também incorporada na reflexão de Jürgen Habermas, tão relevante para a discussão sobre a consciência moral. É certo que não existe indivíduo sem sociedade, e vice-versa, de modo que comportamento ético e exigência moral social acabam se intercambiando o tempo todo. Mas, o que precisa ficar claro é que nem tudo o que é moralmente aceito pode ser chamado de eticamente aceitável. Aqui o texto aborda de maneira profunda e complexa a relação entre moralidade, o poder axiológico e a influência na esfera de tomada de decisões, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Ele destaca também como a moral se constrói a partir de um processo cumulativo das experiências individuais que, ao ganhar acesso geral, se transforma em normas, regras abstratas que influenciam efetivamente as condutas sociais. Vamos então ao nosso próximo slide. Se o saber ético estuda o agir humano, está claro que possui fronteiras muito tênues com o saber jurídico, de modo que ética, como saber, e direito como ciência, convivem. Deve-se dizer que dentre as normas sociais e demais convenções destacam-se as normas jurídicas, com as quais interagem as normas morais. Assim, há que se investigar as relações existentes entre ambas as categorias de normas, procurando-se definir o âmbito de alcance de cada qual. As normas jurídicas distinguem-se das normas morais, fundamentalmente em função da cogência e da imperatividade que as caracterizam. Eis aí uma primeira delimitação de suma importância. As normas morais possuem autonomia com relação ao direito, e, pode-se dizer, vice-versa, o que, por contrapartida, não significa dizer que não possuam influências, ou que não possuam relações e imbricações recíprocas.
Fundamentalmente, o que se quer dizer é que a relação entre direito e ética, entre normas jurídicas e normas morais. Aqui o autor apresenta uma reflexão pertinente sobre a inserção entre ética e direito, destacando as fronteiras que existem entre esses dois campos de conhecimento. Enfatiza a convivência e a interação entre a ética como um saber e como um direito e como uma ciência, garantindo que ambos lidam com normas sociais e convenções, sendo as normas jurídicas um destaque nesse contexto. Vamos então ao nosso próximo slide. Agir eticamente implica decisão. Para que se decida é necessária prévia deliberação, prévio processo mental de sopesamento de meios e fins. É nesta balança que entram as aflições do bom e do mal, do justo e do injusto, do certo e do errado. Se não existisse dúvida, se as leis morais fossem presididas por imperativos absolutos e naturais, se não houvesse espaço para o livre-arbítrio e tudo fosse nada mais que mera extensão da vontade divina, não haveria espaço para a manifestação do bem ou do mal existente no interior de cada um. Não haveria ética num mundo totalmente determinado pelo destino. Por isso, sempre quando se fala em ética se está a falar em liberdade e em responsabilidade. A capacidade de correlacionar a esfera íntima de minha liberdade de autodeterminação e a responsabilidade sobre a esfera exterior dos resultados de minha ação tem a ver com capacidade ética desenvolvida por indivíduos dotados de frônesis, prudência, na leitura aristotélica. Aqui o texto oferece uma reflexão profunda sobre a natureza da ação ética, destacando o papel crucial nas decisões e da deliberação na prática da ética. Ele ressalta também como agir de maneira ética, que envolve um processo mental de ponderação entre diferentes valores, meios e fins, levando em consideração as questões do bom e do mal, do justo e do injusto, do certo e do errado. Vamos então ao nosso próximo slide. A ética, como saber filosófico, possui por objeto especulativo o estudo das questões morais, enquanto a ciência do direito possui por objeto normas jurídicas. Não obstante as dificuldades que decorrem da compreensão dessa decisão, ela aceita como um ponto divisor de águas e limítrofe entre águas contíguas. Ética e direito conjugam-se, apesar de constituírem campos diversos de estudo, intercambiando valores e normas entre si. Dessa dialética é que se nutre o rico debate interdisciplinar. Mais que tudo, há que se dizer que o tema de ética perpassa o exercício do direito cotidianamente, pois grandes decisões que se projetam sobre a vida social passam por decisões de operadores do direito. O sentido de responsabilidade ético-social parece ser ainda mais aflitivo nesta profissão, o que só pode tornar este tipo de debate um exercício indispensável para a formação de novos profissionais, no ensino jurídico, e para o acompanhamento do exercício prático profissional dos operadores, comissões de ética profissional. Aqui o texto aborda de maneira esclarecedora a distinção entre a ética e o direito, como campos de estudo distintos, embora interconectados. Destaca-se a ética como um saber filosófico que se dedica à investigação das questões morais, enquanto o direito se concentra nas normas jurídicas. A compreensão dessa distinção, embora desafiadora, é reconhecida como um ponto crucial que delimita efetivamente a separação entre os campos do conhecimento. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouco mais sobre este tema. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.